a santa e poderosa palavra de Deus, presbítero Gabriel. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 12. Quero agradecer ao pastor Jeremias, que hoje representando a pessoa do nosso pastor setorial, o pastor Joel. Obrigado por esta oportunidade. E é muito bom sairmos da nossa casa para cultuarmos a Deus. E desde o começo do culto, os hinos que foram entoados, vem falando de céu, vem falando a leitura devocional. E é muito bom a gente encher a nossa alma de coisas boas. Quem achou pode dizer amém? Que diz assim: e aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, vendo a Jesus, prostrou-se o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas vai e disse: mostra para o sacerdote. E oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. E a sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava muita gente para ouvir, para que por ele ser curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Dentro desta palavra, dentro deste cenário, nós nos deparamos com a bendita pessoa de Jesus, onde Jesus está no começo do seu ministério, onde Jesus está andando com os seus primeiros discípulos, a sua trupe dos 12 ainda não estão totalmente formados, mas Jesus começa a dar os seus primeiros passos. E os lugares onde Jesus estava, por causa do que ele falava, não pelo que ele oferecia, estava se enchendo. Jesus começou a encher as pessoas, porque as palavras de Jesus motivavam. As palavras de Jesus motivam. As palavras de Jesus transformam. A palavra de Jesus ainda é viva e eficaz. A palavra de Jesus ainda é mais penetrante como espada de 2 gumes. E todo ajuntamento de pessoas que vinha até Jesus não saía de mãos vazias, não saía com a alma vazia. Tinha sempre um direcionamento, tinha sempre algo, uma mudança. Charles Spurgeon, ele fala assim que 40 minutos de mensagem pode corrigir uma vida de erros, se você aceitar o precursor da mensagem. A palavra não é minha, a palavra não é dos pastores, mas a palavra é de Jesus. É essa palavra que nos encoraja, é essa palavra que nos dá ânimo, é essa palavra que nos anima, que nos vivifica. Depois de uma semana de trabalho, depois de uma semana de muitas adversidades, é essa palavra que nós estamos aqui para sairmos cheios, voltarmos cheios para a nossa casa. Não sei como foi a sua semana, não sei como está sendo o seu mês. Pode ser que esteja difícil, mais difícil do que o meu, ou mais fácil, mas Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite.
Você que acredita nisso, glorifica o nome do Senhor, porque a palavra continua falando, a palavra continua nos dando esta motivação. E Jesus, ele ainda fala, conosco, ele ainda fala com o seu povo, e quando Jesus fala, algumas coisas acontecem. Quando Jesus fala, algumas coisas muda a nossa maneira de viver, muda o nosso cotidiano, muda o nosso bem-estar. Como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom ouvir o Senhor falar conosco. A voz de Deus é inconfundível, a voz de Jesus é inconfundível. O sacerdote, ainda criança, não o sacerdote na época, mas a criança chamada Samuel, ele confunde a voz de Deus pela inexperiência com a voz de Eli, até onde ele vai perguntar: o Senhor me chamou? Mas Eli entende esse mistério e fala assim: quando a voz te chamar de novo, você fala: eis-me aqui, porque não sou eu que estou te chamando, mas é Deus que está te chamando para uma grande obra. Quantas vezes nós estamos com o coração aflito, com o coração apertado, e a voz de Deus ainda ecoa no nosso coração. É muito bom ouvir a voz de Deus, é muito bom quando o Senhor fala conosco, é muito bom ouvir o Senhor nos dando o direcionamento certo, é muito bom ouvir o Senhor falando conosco. Lucas capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles estão desanimados, irmão Ramiro, eles estão tristes, voltando para Emaús, que ficava 24 quilômetros para trás de Jerusalém, mas no meio do caminho, no domingo de manhã, Jesus começou a falar das Escrituras. É por isso que eu gosto de Jesus, porque Jesus fala, ele não fala aquilo que eu quero ouvir, mas ele fala aquilo que eu preciso ouvir. Ele fala aquilo que eu preciso estar diante da sua presença, porque Jesus, ele podia muito bem dizer algumas palavras bonitas para aqueles discípulos, de usar algo de pejorativo, de emoção, mas Jesus abriu a palavra e começou a falar da palavra. Coisa boa é falar de Jesus e falar da palavra. E o texto diz que na hora do jantar, na hora da refeição, os discípulos estavam na mesa, e quando Jesus apresentou o pão, ele falou: opa, eu sei quem é, porque é ele que fala assim: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava. Que palavra é essa que arde o coração? Que palavra é essa que motiva? Que palavra é essa que transforma? A palavra de Jesus não é palavra de coach. A palavra de Jesus não é palavra de alguém, de ministro da economia. A palavra de Jesus, ela transforma a nossa maneira de viver. Ela é útil para o nosso pensamento, ela é útil para o nosso cotidiano. Todo mundo tem voz hoje em dia, todo mundo pode falar o que quiser. As redes sociais estão aí dando direito para todo mundo falar o que quiser, mas eu só conheço um que fala para o pecador dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu só conheço um que pode bater no peito e dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Eu só conheço um que pode dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Só Jesus pode fazer isso por nós. Se você acredita nisso, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Jesus estava pregando de cidade em cidade. E Jesus pregando de cidade em cidade, às vezes acontecem algumas coisas que para nós soa como esquisitas. Tem um homem na cidade que o coração dele está motivado por fé. E ele está sendo encorajado. Que fé é essa? Que me tira de um ambiente de impossibilidades e me leva até Jesus. Que fé é essa que me motiva? Dizendo: eu sei da minha situação, mas se eu encontrar com esse Jesus, ele pode me limpar. Que motivação é essa, irmão Ramiro? Aonde o homem entende que ele está miseravelmente doente, aonde o homem entende que ele está miseravelmente imundo, e só tem um caminho para a sua purificação. É esse entendimento que esse homem traz para nós.
É esse entendimento que esse homem traz para nós. Só existe um caminho para a purificação. Só existe um caminho para a limpeza das nossas almas. Só existe um caminho para que nós possamos alcançar o estado perfeito, a plenitude perfeita de pureza e purificação das nossas almas. Não existe outro nome, não existe outro segmento, mas este caminho é Jesus. A ponto de Jesus dizer também em outra feita na versão de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem pode correr para tantos lugares querendo se limpar, se purificar, presbítero Márcio, mas só existe um caminho. Só Jesus Cristo garante a purificação. Só Jesus Cristo garante a salvação. Só Jesus Cristo garante que nós possamos por Ele ser purificados. Você pode conhecer diversas feitas, diversas fés e diversas religiões, mas só Jesus Cristo tem purificação para nossa alma. A palavra que purifica, a palavra que transforma, a palavra que muda. A Bíblia diz em João capítulo 3, se eu não estiver enganado, que Jesus certa feita, ele está lavando os pés dos discípulos e Pedro está dizendo: Senhor, não precisa lavar os meus pés. Jesus fala assim: se eu não lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. E Pedro fala assim: olha, Senhor, então me lava por inteiro, pode me lavar. Jesus fala para os discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Eu já purifiquei, eu já limpei vocês. Como assim, Gabriel? Me explica direito. Jesus, quando a palavra entrou no seu coração e ele te escolheu e você aceitou como único e suficiente Salvador, a palavra te purificou por de dentro para fora e de fora para dentro. Não existe mais requisitos. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. O pecado não tem mais domínio sobre você. Antigamente você era escravo do pecado. O pecado dizia: você não vai fazer. Você dizia: não vou fazer essa barbaridade. E o pecado dizia: vai, porque você é escravo. Mas a palavra de Jesus que te salvou, te comprou, te livrou do lamaçal do pecado, te trouxe aqui para a igreja hoje para vir em Oncuné dizendo: você ainda é meu, eu te purifico, eu te restauro, eu escrevo o teu nome no livro da vida e te levo para morar no céu. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui esperando ser contemplado igual num consórcio para morar numa casa melhor, numa casa maior. Nós estamos aqui porque a esperança do crente a trombeta vai soar e nós vamos para a glória junto com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos garantiu: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós vamos para o céu, nós estamos aqui de passagem. A qualquer momento a trombeta vai soar. Se você acredita nisso, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Oh glória, oh glória, oh glória. Aquele homem reconhece que ele está vivendo uma vida de imundícia, que ele está doente, que ele está enfermo. E ele já foi diagnosticado lepra. Segundo o costume judaico, o leproso, ele vai para o vilarejo e ele espera por 7 dias. Quando ele volta, o sacerdote examina e fala assim: fica mais 7. Até vir a segunda passar, até vir o segundo período da lepra, que eles chamam de pústula. Quando começa a vir a carne e fica branca. Volta depois de uma semana para o sacerdote. O sacerdote manda ficar mais 25. Quando a carne começa a se decompor. O estado, assim, naquela época, para a lei, era fatal. Você tinha que, quem é empresário, abandonava a empresa, abandonava a família, morava separado. A Bíblia não diz, mas eu acredito que esse homem estava nesse último estágio. O sacerdote já determinou. Para a família, se ele tivesse, não voltava mais. Para os seus afazeres, se ele tivesse, não voltava mais. É dali para morrer. Mas ele encontrou com Jesus. Não sei quem falou de Jesus para ele.
Não sei se ele se vestiu e ficou coberto ouvindo Jesus falar alguma coisa, não sei. Mas alguém, de alguma hora, ele viu que Jesus era a única solução. E detalhe, isso interfere na questão do afeto. O leproso não pode ser abraçado. O leproso não pode ter amigos. O leproso não pode ter contato. Ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Oh, glória. Meus irmãos, esse texto é muito enfático. Porque ele fala para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, seu poder não está limitado. O seu poder não tem limite. Eu sei que o Senhor pode me limpar. Meus irmãos, nesta noite, para de colocar limites no poder de Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa que você o ajude. Aquele leproso entendeu: se o Senhor quiser, não precisa. Eu não sei o método a qual o Senhor vai usar. Eu não sei o método que o Senhor vai fazer. Se o Senhor vai me mandar tomar água, se o Senhor vai colocar a mão em mim, se o Senhor vai orar por mim, vai fazer alguma coisa. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas se o Senhor quiser, não importa a situação, não importa o método, o Senhor pode intervir na minha causa. Nessa noite, nós estamos aqui. Eu tenho uma palavra para o seu coração. O Senhor pode fazer na sua vida. Não fica preocupado com o método, não fica preocupado com a estratégia. O que será que Deus vai fazer? O que será que Deus vai fazer para me abençoar? Não depende de mim, não depende de você, mas depende dele. A única coisa, se coloque disponível para essa obra, se coloque disponível para o que Deus tem para a sua vida, porque Deus, ele faz assim, não importa o método. Às vezes nós queremos, pastor Jeremias, em colocar barreiras e falar: Deus, se o Senhor quiser fazer, vai ter que usar o Reginaldo para falar comigo, o Reginaldo para me estender a mão. Às vezes Deus quer fazer alguma coisa, Deus quer fazer algo pela tua vida e quer usar outras pessoas ou de outros lugares que você ainda nem sabe. O Espírito Santo falou ao meu coração nessa noite que ele ainda ordena os corvos para que vá na tua mesa. Ele ainda fala com os corvos. Pode ser algo impossível para você, mas Deus ainda dá ordem à natureza, Deus ainda dá ordem à sua animália, Deus ainda dá ordem a pessoas para que ele possa intervir sobre a sua vida. Não importa de onde vai vir, mas a palavra do Senhor continua de pé. Ele pode fazer, e se ele quiser fazer, ninguém pode impedir, porque ele é poderoso. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E o texto diz: e ele, estendendo a mão, não podia colocar a mão no leproso, porque automaticamente você colocando a mão no leproso, você está contaminado também, segundo o costume da época. Mas, meus irmãos, em quem Jesus encosta, em quem Jesus encosta, não fica do mesmo jeito. Não fica do mesmo jeito, não fica do mesmo jeito. Em quem Jesus toca, a pessoa, o homem ou a mulher, ele fica purificado, ela fica purificada. Jesus estende a mão e fala: eu quero ser limpo.
Eu quero fazer algo na sua vida. Jesus libera uma palavra para nós nessa noite. Eu quero fazer. Quando Jesus fala eu quero fazer, não existe força nessa terra, debaixo da terra e acima do céu, que vai contra a sua vontade, contra a sua palavra. Ele está dizendo eu quero fazer, eu quero te abençoar. Jesus, ele está falando nessa noite, eu quero fazer algo para mudar a tua vida, mudar a história da tua casa, mudar a história do teu cotidiano. Eu quero fazer. Operando Deus, quem impedirá? Jesus entra na nossa guerra, na nossa causa nessa noite, dizendo eu quero fazer, eu quero estar contigo, eu quero te ajudar, eu quero te estender a mão. Não sei se esse homem já foi para médico, não sei qual recurso ele procurou, não sei se Jesus foi a última saída ou foi a primeira para ele, porque o texto não diz, mas quando ele se depara com Jesus, Jesus está dizendo sobre a vida dele: eu quero te tirar dessa situação, eu quero que você volte a ter saúde, eu quero que você volte a ter uma vida sadia. Nessa noite eu profetizo para você, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer mudar o teu cotidiano, Jesus quer que você volte a ter paz, Jesus quer que você volte a ter os pensamentos limpos, para que essa lepra desapareça. Jesus está dizendo eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero operar. É por isso que você veio até aqui, porque você precisava de uma mudança. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Oh, glória. Pensa aí. Quem era você antes de Jesus te tocar? Quem era você antes de Jesus cruzar o teu caminho? Quando não tinha mais jeito, você falou: Senhor, se o Senhor quiser, me torna limpo. Jesus falou: eu quero. Eu quero. Eu quero mudar o Gabriel, eu quero mudar o Reginaldo, eu quero mudar o Ramiro, eu quero mudar o pastor Daniel, eu quero mudar o pastor Jeremias. Eu quero fazer, eu quero fazer. E logo a lepra desapareceu dele. Jesus toca primeiro, ele sente o toque, a palavra é liberada e a lepra desaparece. O cenário é adverso. Até o momento de Jesus está com a boca fechada. Você está carregando essa lepra. Você está carregando esse problema. Até Jesus está com a boca fechada. Quando ele fala, eu quero, seja. Essa mesma intensificação de eu quero, seja limpo, porque para Jesus não tem diferença, é a mesma intensificação de poder do Gênesis 1:1. Haja, muda, transforma, faça, eu quero. Não tem, eu vou fazer existir, ser limpo. O cenário é adverso na tua casa, meu irmão e minha irmã. Até Jesus está com a boca fechada. Quando ele abrir a boca, as coisas vão mudar. O cenário é adverso na sua vida financeira, até Jesus está com a boca fechada. Quando ele abrir a boca, Reginaldo, as coisas com certeza vão mudar. Não, mas eu sempre dizimei, por que eu estou passando essa dificuldade? Calma, Jesus está te permitindo passar por isso. Mas quando ele abrir a boca para uma palavra de ordem liberada por ele, dizendo, agora a situação muda, logo desapareceu. Não foi uma mudança gradativa, foi instantâneo. Jesus disse, eu quero, seja limpo. A lepra tem que obedecer, porque a lepra também tem ouvidos para ouvir a voz de Jesus. A lepra teve que ir embora daquele corpo, a lepra teve que ir embora da vida daquele homem, porque quem é mais poderoso que a lepra falou
falou dizendo: seja limpo, e logo a lepra desapareceu. Nessa noite Jesus libera uma palavra para o teu coração dizendo: hoje eu mudo a tua história, hoje eu mudo a tua vida, hoje eu transformo você todo, e todos vão ver o que eu vou fazer na tua vida. Essa lepra, isso que você carrega, desaparece hoje em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Oh, glória. E ordenou que a ninguém dissesse. Não sei se os dois estavam sozinhos, não sei. Eu queria saber. Mas Jesus conta um segredo para ele, fala assim: vai lá e mostra para o sacerdote que diagnosticou. E oferece um culto, e oferece um sacrifício pela tua purificação. O que Moisés determinou, para que lhe sirvas de testemunho. Vamos para o costume da época. O sacerdote examinava, e quando o sacerdote fala: não tem mais jeito, e você só poderia ser curado por intervenção divina, você teria que ser apresentado para o sacerdote, chegar puro. E quando aquele homem volta, Jesus fala assim: faz o que está na lei, leva uma oferta. Se ele fosse rico, ele tinha que levar um boi, um cordeiro. Se ele fosse pobre, ele levava uma pomba, um animal pequenininho. Não sei, a Bíblia não diz, mas Jesus fala: oferece. Se ele tem para oferecer, alguma coisa esse homem era. Oferece pela tua purificação. E mostra para o sacerdote. Agora imagina aquele homem voltando para o culto. Agora imagina aquele homem voltando para o local de sacrifício. Não sei qual era o seu animal que ele levou, mas ele voltou com algum animal, e ele falou assim, e mostrou para o sacerdote, falou assim: o que aconteceu? Eu vim trazer para o culto, porque agora eu estou purificado, para que sirva de testemunho. Está no texto. A nossa maior pregação é o nosso testemunho. A sua maior pregação é o seu testemunho. E qual é o testemunho desse homem? Eu vivi leproso, mas eu encontrei com Jesus. Eu vivi leproso, mas quando eu encontrei com Jesus, Ele mudou a minha vida. Eu vivi leproso, mas quando eu encontrei com Jesus, Ele tirou da minha boca, eu troquei o palavrão pelo glória a Deus. Eu vivi leproso, eu era um homem que eu gostava de briga, mas quando eu encontrei com Jesus, Ele mudou a minha história, Ele mudou o meu cotidiano. E o texto diz no verso 15, e a sua fama se propagava ainda mais, e voltava muita gente para ouvir o que ele falava. O homem começou a dizer para aquele leproso: não conta nada para ninguém, vai e mostra para o sacerdote. O homem não conseguia, pastor Danilo, ficar quieto. Ele começou a dizer para todo mundo: eu era leproso, mas eu encontrei com Jesus, Jesus me curou. Eu era leproso, mas eu encontrei com Jesus, Jesus me curou. E a fama de Jesus foi se espalhando. Sabe o que acontece? O que Jesus vai fazer na sua vida a partir de hoje vai ser algo notório, vai dar o que falar. Jesus vai transformar a tua casa, vai transformar a tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Oferece sacrifício. Meu irmão, Jesus está ensinando para nós um segredo nessa noite. Recebeu a vitória? Antes de passar na churrascaria, oferece sacrifício primeiro. Vem contar para o pastor a vitória que Deus te deu. Vem dar o testemunho. Faz o culto de ação de graça na tua casa. Depois você comemora. Para quê, Gabriel? Para que sirva de testemunho. Para que edifique a fé de alguém. Olha o que nós aprendemos com Jesus, verso 16, para acabar. Os lugares onde Jesus estava começou a se encher.
Todo mundo queria ouvir, Jesus curava as pessoas, mas olha o que ele fazia. Ele, porém, se retirava para os desertos para orar. Nós queremos estar nos holofortes. Ah, Jesus me usou. Deu certo. Através da pregação, Jesus curou pessoas. Jesus entendeu que os desertos também são importantes. Os momentos a sós com Deus são importantes. Mais do que estar no meio da multidão. Porque está no meio da multidão, está todo mundo chamando o seu nome. Todo mundo quer saber quem é você. A oferta é boa, pastor. Depois do culto tem Coca-Cola gelada. É bom. Mas o mais importante é os desertos. É as orações que ninguém viu. É estar a sós com Deus. O culto que Jesus ministrou foi uma bênção, mas ele ensina para nós que o mais importante de tudo é que no deserto ele ia buscar, ele ia pedir, ele ia orar. Nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba que na nossa vida, diante da multidão, é importante você falar de Jesus. As coisas vão acontecer porque é o poder do Senhor que está sendo propagado. Mas valorize os desertos. Valorize os lugares de oração, porque ali nossa fé será fortalecida. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.